Quando acorda, qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Muitas vezes, somos tomados por preocupações, contas vencidas, mensagens pendentes, dores que não se foram. O coração já desperta ansioso, sem espaço para notar o que há de bom. Mas imagine se, ainda de olhos fechados, você respirasse fundo e dissesse: Senhor, obrigado por mais um dia. Talvez pareça estranho quando os problemas não estão resolvidos, mas esse ato simples pode mudar toda a forma como se encara a rotina. A Bíblia chama isso de dar graças em todas as coisas. E não se trata de negar dificuldades. É reconhecer que Deus continua presente, mesmo no meio do caos. Uma pergunta comum é: por que agradecer se não tenho tudo que preciso, se ainda sofro por algo que não deu certo? A resposta está na confiança em quem Deus é, mais do que no que Ele faz. Se cremos que Ele jamais nos abandona, se cremos que Ele enxerga o que não vemos, então a gratidão passa a ser um exercício de fé, não apenas de sentimentos. Agradecer antes de ver a solução, ou mesmo quando ela não vem do jeito esperado. É afirmar que aconteça o que acontecer, o Senhor segue sendo bom. Alguns encaram a gratidão como gesto de boa educação, mas a Bíblia mostra que vai além disso. Ela conecta nosso coração a um Deus que, mesmo nos detalhes mais cotidianos, demonstra cuidado. Quando deixamos esse cuidado passar despercebido, caímos num ciclo de lamúrias, perdendo de vista o quanto já fomos ajudados. E nada alimenta mais o desânimo do que esquecer as vitórias que o Senhor já nos proporcionou. É por isso que refletir sobre gratidão não é frescura. É posicionamento de quem escolhe ver o mundo pela lente da esperança. É dizer: não está tudo resolvido, mas ainda posso enxergar a mão de Deus em cada passo. A proposta aqui é explorar de forma prática por que a gratidão tem força para mudar não só nosso humor, mas todo o rumo de nossa história. Vamos olhar para passagens bíblicas que fundamentam essa ideia, uma narrativa impactante que mostra como o simples obrigado faz diferença e dicas de como aplicar isso no dia a dia. Há também barreiras que nos impedem de viver agradecidos, mas existem passos que ajudam a quebrar cada uma delas. No fim, há espaço para uma oração que selará tudo e uma conclusão para encorajar você a manter esse hábito vivo. É provável que, se seu coração estiver aberto, você perceba Deus agindo de forma muito mais visível ao incorporar o louvor na sua rotina. A Bíblia fala de gratidão como parte essencial da fé. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz para darmos graças em tudo. Não é que a dor deixe de doer ou que os problemas sumam, mas somos convidados a olhar além deles, crendo num Deus que governa a história. É uma atitude contracultural, pois o mundo ensina a reclamar do que não temos. Já as Escrituras reforçam a lembrança do que Deus fez e continua fazendo, mesmo em cenários adversos. No Antigo Testamento, Israel celebrava festas para não esquecer os feitos do Senhor, como a libertação do Egito ou a provisão no deserto. Sem essas comemorações, caíam na ingratidão, murmurando sobre tudo. Hoje, embora não vivamos no mesmo contexto, enfrentamos um problema parecido: a memória fraca para o que já recebemos, resultando em insatisfação crônica. A gratidão, portanto, funciona como uma proteção contra a queixa infinita. No Novo Testamento, vemos exemplos fortes de louvor em meio ao caos. Paulo e Silas, depois de espancados e presos, cantavam hinos na prisão. Jesus, antes de multiplicar pães ou ressuscitar Lázaro, agradecia ao Pai. Não era uma técnica para forçar Deus a agir, mas a expressão de fé numa provisão que ainda não se via. A gratidão, nesses casos, antecipava milagres ou trazia paz antes da solução. Além disso, agradecer une corações.
Quem louva a Deus pelas pequenas ajudas ou pelas pessoas que fazem parte da nossa história, cria uma cultura de reconhecimento, gerando mais harmonia em casa, no trabalho, na igreja. Por outro lado, quando só criticamos, reforçamos a tensão e a sensação de que nunca nada basta. Assim, o louvor não é só um ato devocional, mas também relacional, espalhando esperança à nossa volta. Podemos resumir que a gratidão nos ensina 3 verdades bíblicas básicas. Primeiro, Deus permanece bom em qualquer circunstância. Segundo, olhar para trás e ver o que Ele fez alimenta a confiança para o que ainda virá. Terceiro, agradecer nos conecta a um ambiente de comunhão, tanto com o Senhor quanto com as pessoas. Não negamos que a vida tem vales e tempestades, mas reafirmamos que Deus não saiu do trono. E quem entende isso vive num fluxo de louvor que impede o pessimismo de dominar. Agora, vamos ver uma história bíblica que exemplifica de forma clara o poder de voltar e dizer: "Obrigado, Senhor". Ali, perceberemos como a ingratidão nos faz perder algo muito maior que uma simples bênção momentânea. Em Lucas 17, 10 homens estavam condenados a uma vida de isolamento por causa da lepra. A doença não só destruía seus corpos, mas os excluía do convívio social e religioso. Eles viviam gritando: "Impuro, impuro", para afastar as pessoas. Quando viram Jesus passar, levantaram a voz pedindo misericórdia. Reconheciam que ele poderia mudar aquele destino tão cruel. A resposta de Cristo foi inusitada: "Vão e apresentem-se aos sacerdotes". Esses sacerdotes validavam a cura, mas ainda não havia sinal de melhora. Mesmo assim, os 10 obedeceram. Enquanto caminhavam, perceberam que o milagre acontecia. A lepra desaparecia, a pele voltava ao normal, a dor sumia. Imagine o alívio. A vida que parecia perdida renascia, permitindo o retorno à sociedade e à família. Contudo, apenas um se deu conta de que precisava voltar para agradecer. E esse homem era samaritano, um estrangeiro aos olhos dos judeus. Ele correu até Jesus, lançou-se aos pés dele e rendeu louvor. Jesus então questionou: "Não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? E completou dizendo ao homem que sua fé o havia salvo. Percebe como essa gratidão não só celebrou a cura física, mas gerou uma comunhão profunda com Cristo? Esse episódio revela que é possível receber bênçãos de Deus e não desenvolver intimidade com Ele. Os 10 foram agraciados, mas apenas um enxergou a fonte e escolheu honrá-la. Os 9 restantes, embora tivessem obtido o milagre, perderam a oportunidade de algo maior, encontrar o próprio Salvador de forma pessoal. Assim, a ingratidão impediu que eles avançassem no relacionamento com Deus. Pode parecer duro, mas quantas vezes também somos como esses 9? Buscamos a Deus em crises, Ele responde, e depois sumimos, vivendo como se aquela porta aberta fosse mérito puramente nosso. Quando isso acontece, ficamos na superficialidade de desfrutar uma resposta pontual, sem receber o impacto transformador de caminhar ao lado do Senhor. Já o ato de dizer "Obrigado, Senhor", declara nossa dependência, nosso reconhecimento de que, sem Ele, não haveria livramento. Jesus elogiou o samaritano porque seu "obrigado" demonstrava fé genuína. Não era só emoção, mas convicção de que Cristo, mais do que um curandeiro, era o Messias digno de adoração. Esse louvor o colocou numa posição de conhecer algo além da cura. Ele pôde ouvir de Jesus: "Tua fé te salvou". A gratidão foi o passo que abriu a porta para uma transformação mais profunda. Essa história ilustra o quanto corremos risco ao receber coisas boas e não retornar para prestar louvor. Precisamos refletir. Será que, em algum momento, Deus já nos atendeu e nós simplesmente seguimos adiante sem sequer reconhecer? Ainda há tempo de voltar e agradecer.
ainda há a chance de romper com a superficialidade e mergulhar no relacionamento verdadeiro com o Pai. Colocar a gratidão em prática no cotidiano pode parecer desafiador, mas existem passos simples que fazem diferença. Um deles é começar o dia dizendo obrigado, Deus, por 3 razões, mesmo que pequenas, como a saúde básica, um teto seguro ou a chance de recomeçar. Esse minuto de louvor matinal prepara sua mente para perceber outras oportunidades de adorar ao longo do dia, em vez de só ruminar problemas. Outra forma é adotar um diário de gratidão. Antes de dormir, reserve alguns minutos para anotar de 2 a 3 bênçãos do dia. É útil até naqueles dias em que tudo parece ter dado errado. O esforço de procurar algo positivo treina seu olhar a enxergar detalhes que, num clima de reclamação, passariam despercebidos. Depois de um tempo, reler essas anotações mostra quantas vezes Deus agiu, ajudando a evitar a conclusão rápida de que nada nunca dá certo. Também vale expressar agradecimento às pessoas ao seu redor. Muitas vezes, alguém faz algo por nós e achamos normal, sem perceber que poderíamos dizer obrigado por estar comigo, por ter paciência comigo. Quando praticamos isso em família ou no trabalho, o ambiente ganha uma atmosfera de reconhecimento e valor. E, claro, reconhecer a ação divina por trás de cada gesto humano reforça a fé de todos. Nos momentos em que a pressão ou a tristeza bater forte, a gratidão não some, mas muda o tom da oração. Em vez de pedir desesperadamente que tudo acabe, diga: Pai, estou aflito, mas ainda posso enxergar teu cuidado em certo aspecto. Isso não cancela a dor, mas impede que ela seja a única narrativa. O louvor vira um fio de esperança que o liga a Deus, lembrando que ele não saiu do controle. Se você gosta de tecnologia, considere usar um aplicativo que permita registrar rapidamente motivos de agradecimento ou até fotos que representem bênçãos do dia. Assim, no lugar de abrir redes sociais e se comparar com a vida perfeita de outros, você revisita sua galeria de louvores, vendo o quanto Deus tem feito na sua. Outra sugestão é marcar um momento semanal em família ou entre amigos para cada um dizer um motivo de louvor, gerando um tempo de reflexão e unidade. Lembrando que nada disso é fórmula mágica. É uma decisão diária, um hábito que requer persistência. Mas à medida que você insiste em agradecer, vai se dando conta de que se irrita menos, se estressa menos e sente mais confiança para enfrentar os desafios. Afinal, se Deus já te ajudou antes, por que não ajudaria agora? Esse raciocínio, alimentado pela gratidão, é que fortalece a fé para seguir adiante. Pense em uma pessoa chamada Júlia, que vivia numa crise financeira tremenda. As contas se empilhavam, o trabalho estava incerto e seu emocional estava desgastado. Ela costumava dizer: Deus me abandonou. Mas, numa conversa com uma amiga, ouviu falar do diário de gratidão. Júlia achou tolice, mas sem outra saída, decidiu tentar. Na primeira noite, mal encontrou motivos, mas listou: obrigado porque tive alimento hoje. Obrigado por uma única ligação que recebi de um amigo. Obrigado porque não adoeci. Nos dias seguintes, percebeu que alguns fatos positivos sempre apareciam, embora pequenos. Uma carona inesperada, um desconto especial numa conta, a energia de terminar uma tarefa difícil. Seu coração, antes alimentado só por queixas, começou a ficar atento a detalhes que demonstravam cuidado divino. Ela ainda tinha problemas, mas a mente ficava menos tempo reclamando e mais tempo celebrando. Com o passar das semanas, abriu-se a oportunidade de um trabalho temporário, o que a ajudou a pagar parte das dívidas. Sempre que conseguia resolver um boleto, registrava no seu caderno: obrigado, Senhor, por essa quantia. Sentia que o cerco financeiro ia se afrouxando aos poucos. E, acima de tudo, experimentava mais paz. Já não dormia sufocada pelo medo,
pois acreditava que aquele que a sustentava hoje a sustentaria amanhã. A mudança não foi mágica. Júlia ainda enfrentou altos e baixos, mas o hábito da gratidão se tornou uma âncora. Ela começou a assistir cultos online, redescobriu versículos que falavam sobre louvor em meio às provações e até teve conversas mais saudáveis em família, pois antes só despejava reclamações. O clima ao redor melhorou e Júlia notou que as pessoas reagiam melhor quando ela mostrava reconhecimento e não só exigências. Pouco tempo depois, uma porta mais estável se abriu e ela seguiu firme. Vendo seu caderno, Júlia contou quase um ano de anotações, repleto de graças pequenas que juntas formavam uma bela colcha de provisão. O maior milagre, porém, foi ver a transformação interna. Deixou de ser dominada pelas circunstâncias para ser guiada pela certeza de que Deus não falha. A gratidão que começou tímida acabou moldando o modo como via a vida, substituindo boa parte da queixa por fé e louvor. Mesmo reconhecendo que a gratidão é poderosa, podemos esbarrar em vários obstáculos que dificultam colocá-la em prática. Um deles é o perfeccionismo. Quando só ficamos satisfeitos se tudo estiver impecável, nos tornamos incapazes de louvar pelos passos intermediários. É o caso de quem queria alcançar 100% de uma meta, consegue 70%, mas reclama dos 30% que faltaram. Sem notar, mata a alegria do que foi conquistado. Há também a comparação com a vida perfeita que vemos nas redes sociais. Olhamos para fotos de viagens, festas, conquistas e pensamos, não tenho nada disso. Acabamos cegos para nossas próprias dádivas. Outro desafio é a correria moderna, que não nos deixa respirar. Acordamos já no automático, dormimos exaustos e não sobra pausa mental para dizer obrigado, Senhor, pelo dia. Uma barreira forte é a mágoa. Alguém pode ter nos ferido profundamente e, enquanto não liberamos perdão, o coração não se abre para enxergar as coisas boas. Fica preso na amargura, ocupando todo o espaço onde a gratidão poderia florescer. O mesmo vale para traumas. Às vezes, a dor foi tão grande que custa acreditar que ainda existam motivos para agradecer. Nesses casos, a cura dessas feridas se torna crucial para reconquistar a capacidade de louvar. Outro ponto, ausência de hábito. Se crescemos num lar onde ninguém falava obrigado, é natural reproduzir esse padrão. Precisamos então de intencionalidade para reeducar nossa postura. No começo, pode soar forçado, mas com o tempo vai se tornando autêntico. Por fim, há quem confunda gratidão com passividade. Acham que se agradecermos o que temos, não vamos lutar por mais. Na verdade, o louvor nos enche de esperança para perseguir novas conquistas, sem cair em desânimo ou ingratidão. Reconhecer essas barreiras ajuda a não desanimar no primeiro tropeço. É totalmente normal sentir que, apesar de saber que precisa agradecer, a mente insiste em apontar o que falta. O processo de mudança envolve persistência. Cada vez que a queixa surgir, vale lembrar: será que não existe, ao menos, uma fresta de luz nesta situação? E aí, se a resposta for sim, surgirá um obrigado, Deus, ainda que pequeno, mas que impede a negatividade de triunfar. Para instalar a gratidão na rotina, podemos criar algumas ferramentas bem objetivas. Uma delas é separar um horário fixo, talvez após o almoço ou no final da noite, para listar 3 ou 4 coisas pelas quais somos gratos. Se não der para escrever, fale em voz alta ou em pensamento, mas faça disso um compromisso. Também podemos pôr lembretes no celular ou post-its em lugares-chave para não esquecer de agradecer no meio da correria. Outra sugestão é orar ao estilo somente louvor. Reserve uns minutos diários ou semanais para não pedir nada. Apenas reconhecer quem Deus é e o que Ele já fez.
Pode parecer estranho no início, mas esse tipo de oração acende a fé de um jeito especial. Você sai mais leve, pois lembrou que tem um Pai que não te desampara. Se for do tipo que gosta de organizar ideias, criar um diário de gratidão ajuda muito. Nele, cada página pode receber a data e alguns tópicos. Agradeço por... Isso se torna um histórico de louvores, uma coleção de vitórias grandes e pequenas que, aos poucos, revelam o cuidado divino. Se surgir um problema amanhã, você olha o que ele já fez ontem e se reanima para acreditar de novo. Um exercício importante é aprender a verbalizar essa gratidão. Não apenas para Deus, mas também para as pessoas que Ele colocou no seu caminho. Agradecer um conselho, uma ajuda, um sorriso que alguém te ofereceu. Isso constrói laços mais fortes e inspira quem te ouve a adotar a mesma postura. Se você é líder em algum ambiente, por exemplo, pratique reconhecer o esforço dos outros em público, estimulando esse clima de apreciação. Na família, uma prática simples é ter um breve momento da semana para cada membro dizer algo que o deixou grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser, recebi um recado carinhoso ou gostei da comida que preparamos. Com o tempo, a cultura familiar muda, as críticas diminuem, o diálogo flui melhor. Essa troca de louvores une as gerações e faz cada um perceber o valor que tem no lar. Se a parte financeira te preocupa, agradeça pelo que já consegue pagar ou comprar. Isso não impede de você buscar novas fontes de renda ou crescimento. Mas se só olhar o que está faltando, é fácil cair em ansiedade e raiva. A gratidão te situa na realidade e te lembra que Deus pode sim prover além do que imaginamos. Senhor, quero me apresentar diante de Ti com um coração sincero. Reconheço que tantas vezes deixei a reclamação tomar conta, esquecendo das muitas bênçãos que já recebi. Perdoa-me por cada momento em que fui como aqueles 9 leprosos, seguindo em frente sem voltar para dizer obrigado. Hoje escolho louvar o Teu nome pelo que já tens feito e pelo que ainda farás. Abre meus olhos para ver Teu cuidado nos detalhes da rotina. Ensina-me a louvar nos dias cinzentos, a enxergar pequenos sinais da Tua bondade. Cura em mim o perfeccionismo que ignora as vitórias parciais e a mágoa que apaga a alegria de viver. Que eu seja inundado por um espírito de gratidão genuína, capaz de transformar meus relacionamentos, meu trabalho e minha maneira de encarar as dificuldades. Obrigado pela promessa de que Tu não me abandonas, mesmo quando a tempestade é grande. E obrigado, sobretudo, por Teu amor que se revelou em Jesus, trazendo salvação e esperança eterna. Recebe meu louvor e molda meu coração para que cada dia eu aprenda a dizer: Senhor, eu te agradeço, pois sei que és fiel. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim desta mensagem, mas o convite não termina aqui. A gratidão é um estilo de vida que nos aproxima de Deus, muda o modo como vemos o próximo e retira das sombras as pequenas dádivas diárias. Você ouviu conceitos, exemplos e dicas, mas tudo isso fica sem valor se não se tornar ação concreta na sua rotina. Então, que tal começar agora mesmo? Se ficou alguma dúvida, volte aos pontos principais. Agradecer não significa ignorar os problemas, e sim não permitir que eles sejam a única realidade. Você viu que louvar nas pequenas conquistas prepara seu coração para crer em milagres maiores. Aprendeu que a ingratidão nos deixa superficiais, enquanto o louvor sincero abre a porta da comunhão profunda com Deus, como aconteceu com o samaritano curado. Talvez você esteja sentindo que a vida não anda. Ouviu esta reflexão e percebeu que andava focando só no que falta, esquecendo de ver o que já tem. Tome a decisão de mudar esse ângulo. Tente o diário de gratidão ou compartilhe com alguém o quanto Deus já te abençoou. Se surgirem barreiras como o perfeccionismo
ou a comparação com os outros, lembre-se de que cada ato de louvor combate esses pensamentos negativos. A cada "obrigado, Senhor", você declara que Ele continua no controle. Se essa palavra fez sentido, compartilhe com um amigo ou parente que precise ouvir. Uma pequena ação pode levar a outra vida a descobrir a força de louvar em todos os momentos. E se quiser deixar seu testemunho ou algo pelo qual você agradece hoje, faça isso num comentário ou numa conversa. Assim, espalhamos essa cultura de reconhecer a bondade de Deus. Agradeço o seu tempo e atenção. Desejo que, ao encerrar este vídeo, você saia com uma nova perspectiva e comece a pôr em prática o que ouviu. O mundo precisa de pessoas que, em vez de viver só reclamando, sejam fontes de esperança e luz. E nada acende mais essa luz do que um coração que diz: Pai, obrigado. Eu confio em Ti e sei que não ando só. Siga firme e não deixe a chama da gratidão se apagar.